Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez nós vamos anunciar mais um dos nossos cursos de teologia na Hotmart, tá? E esse curso é o curso de Cristologia. Mas antes de eu dissertar sobre os pontos principais que a gente vai trabalhar aqui, já deixa o seu like, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu subir um novo vídeo aqui no canal. Dito isto, vamos para o que interessa. O que nós vamos dissertar neste curso? Talvez alguém diga assim para mim: Eliardo, eu já fiz imersão nos evangelhos. E imersão nos evangelhos também não fala de Jesus, como esse curso de Cristologia? Sim, fala. Só que qual é a grande diferença do imersão nos evangelhos para o curso de Cristologia? É que o curso de imersão nos evangelhos é um curso da área de teologia bíblica, onde eu apresento Jesus à luz dos 4 evangelhos, tá? Cada evangelho foi escrito para uma comunidade diferente. Mateus para uma comunidade mais judaica, Marcos para uma comunidade romana, Lucas para uma comunidade grega e João escreve para uma igreja já helenizada ali no final do primeiro século da era cristã. Então, o imersão nos evangelhos, ele tem uma pegada mais teologia bíblica, ou seja, ele é mais exegético. Nele, nós vamos literalmente fazer uma imersão nos evangelhos, explicando o que é evangelho, etimologia da palavra, gênero literário de evangelho, as tradições orais anteriores à redação dos evangelhos. A gente vai falar sobre o quadro político, administrativo, religioso dos tempos de Jesus. E vou trabalhar a pessoa de Jesus à luz da teologia dos 4 evangelhos. Então, ele vem dentro de uma perspectiva de teologia bíblica, tá? E Cristologia, Eliardo? Cristologia já vem numa pegada diferente, ele vem dentro da área da teologia sistemática. E qual é a diferença da área da teologia bíblica para a teologia sistemática? Imersão nos evangelhos, teologia bíblica, ele é mais exegético. Cristologia, ele é mais dogmático, ou seja, nós vamos trabalhar a natureza humana e divina de Cristo discutida em vários pontos da história. É aqui que está a grande diferença. Se eu fosse dar uma explicação para ficar um pouquinho melhor para vocês, no curso de imersão nos evangelhos, nós estamos trabalhando Jesus aqui na Terra, tá? O ministério de Jesus desenvolvido aqui na Terra. E Cristologia não fala disso? Fala também. Só que a ideia da matéria de Cristologia é trabalhar Jesus depois da sua ascensão, como a igreja ela fez para salvaguardar, tá? A doutrina da natureza humana e divina de Cristo diante de um cenário de heresias que estavam surgindo nos primeiros séculos ali da era cristã, tá? Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês aí na tela, para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando. Então vamos aos pontos principais daquilo que nós vamos dissertar nesse curso de Cristologia. Bom, primeiro, introdução. Introdução é uma aula de apresentação da matéria. Depois nós vamos entrar nos conceitos sobre Jesus Cristo. Aí no 1.1 aí eu mostro o que significa Cristo no judaísmo, tá, pessoal? É muito diferente a ideia do Cristo no cristianismo para o Cristo do judaísmo, tá? Existe uma diferença abismal do Cristo para o judaísmo, Cristo para o cristianismo, tá? Fala uma diferença aí para eu ter mais ou menos uma noção. Bom, primeiro, no cristianismo, Cristo é Deus. E no judaísmo, Cristo não é Deus, é só um homem. E aqui, nessa aula, eu vou dissertar várias visões acerca da ideia de Cristo no judaísmo, que ela não é unilateral, ela não é unidimensional, pelo contrário, ela é multifacetada, tá? Então você vai entender o que significa Cristo a partir de uma perspectiva judaica, tá? Como é Cristologia, eu preciso começar explicando o que é a ideia de Cristo no judaísmo. Aí eu pincelo um pouco também no cristianismo. Depois nós vamos falar sobre a tradição pré-pascal, ou seja, uma ideia que se tinha de Jesus antes da Páscoa e mudou-se depois da Páscoa, no 1.2 aí. No 1.3 eu vou falar da concepção pós-pascal, como pensaram Jesus a partir da sua morte e ressurreição, a comunidade cristã primitiva do primeiro século ali da era cristã. Aí nós vamos entrar nos títulos cristológicos.
E vamos dissertar sobre 3 principais títulos cristológicos. A ideia de filho do homem dentro da comunidade judaica, tá? O que significa filho do homem? Eu te dou pelo menos 3 perspectivas nesse curso do que significa ser filho do homem. Também não é uma visão unidimensional, ela é multifacetada. Eu apresento 3 visões aqui, tá? Aí, o outro título cristológico é filho de Davi. O que significa ser filho de Davi? Também a ideia de filho de Davi não é uma visão unilateral, unidimensional. Ela é multifacetada. Existem várias vertentes de interpretação no judaísmo do que significa ser filho de Davi, e eu vou mostrar isso dentro desse curso para vocês. Gente, está bem profundo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a ideia de filho de Deus, diferente do que muita gente pensa, essa ideia de filho de Deus não nasce no cristianismo. Civilizações antigas como egípcia, babilônica, grega, nórdica e muitas outras culturas já se acreditava na ideia de um filho de Deus. E eu vou explicar isso de forma muito pormenorizada dentro do nosso curso de Cristologia, tá? Aí a gente entra no módulo 3 aí, que nós vamos trabalhar as heresias dos primeiros séculos da era cristã. Ah, Eliard, eu não quero estudar heresia. Pessoal, a igreja, ela, para salvaguardar a sua fé, ela sobreviveu debaixo de apologética. O que é apologética? Apologética é defesa da fé, tá? Então, surgiram nos 3 primeiros séculos da era cristã algumas poderosas heresias que tentaram minar o cristianismo e o evangelho. E a igreja teve que se posicionar rapidamente, tá? Para poder defender quem Jesus era à luz da Bíblia Sagrada. Então, partindo dessa premissa, nós vamos falar sobre algumas seitas aí. A começar pela cosmovisão platônica, que não é uma seita, é uma visão de mundo de Platão, mas que influenciou muito uma seita, tá? Chamada gnosticismo, que surge ali no 2º século da era cristã, tá? Então nós vamos explicar o que o gnosticismo pensava e como ele interpretava Jesus, de forma errada e herege. E eu vou mostrar como eles pensavam e a forma certa que a gente tem que pensar. Aí vem o docetismo, tá? Que era outra seita, que é uma ramificação do gnosticismo, tá? Que também pensava Jesus de uma forma diferente. Aí não para por aí, vem outra seita chamada ebionismo, tá? Que negava a divindade de Cristo e trabalhava mais a sua humanidade. Outros negam a humanidade e trabalham mais a espiritualidade, como o docetismo. Aí vem o adocionismo, que é outra seita que surge ali nos primeiros séculos da era cristã, tá? E a igreja tem que se posicionar rapidamente para mostrar biblicamente quem Jesus é. E vem o arianismo, tá? Já no 3º século ali da era cristã, 3º, 4º século da era cristã, vem o arianismo, que é outra seita perigosíssima e que as ramificações e pensamentos dessas seitas estão até hoje aí, ó, flutuando aí, ensinando coisas para pessoas. Se você quiser aprender sobre isso, tá? É nesse curso de Cristologia. Aí nós entramos no módulo 4. O que a gente trabalha no módulo 4? A gente vai trabalhar a kenosis, o esvaziamento de Deus. Jesus, o Deus homem, tá? Então a gente vai falar sobre a união hipostática. O que é a união hipostática? É a união da natureza humana e divina de Cristo. Como que as comunidades cristãs conseguiram conciliar a ideia de alguém que é Deus e homem ao mesmo tempo? Isso tudo demorou muito tempo para se formar, pessoal, no decorrer da história do cristianismo. Isso eu vou explicando de forma bem detalhada. Vou falar sobre a cristologia antioquena, que é uma cristologia mais ascendente, trabalho Jesus humano que ascende aos céus, e vou falar da cristologia alexandrina. Antioquena é de Antioquia da Síria, e Alexandrina é de Alexandria, o Egito. Depois da queda de Jerusalém no ano 70, essas duas comunidades cristãs, Antioquia da Síria e Alexandria no Egito, eram comunidades muito fortes nos primeiros séculos da era cristã. Então eu vou trabalhar como essas duas grandes comunidades influenciaram o cristianismo que nós temos hoje e como elas pensavam Jesus. É bem interessante, tá? Aí, ainda no 4º módulo, eu vou trazer algumas aulas que são interpelações. Na encarnação de Jesus, Jesus assumiu natureza pecaminosa? Aí você diz, peraí, isso é heresia. Claro que não, Jesus foi santo. Só que dentro desta aula, eu vou mostrar para vocês que o céu, anjos testificaram que Jesus é santo, tá? Demônios testificaram que Jesus é santo
E homens testificaram que Jesus é santo. Ou seja, Jesus literalmente em tudo foi tentado, mas não pecou. E eu vou mostrar de forma bem detalhada isso, tá? Para vocês. 4.4 aí. Jesus sendo filho, ele pode ser adorado? Há movimentos na internet, como por exemplo o judaísmo messiânico, que até entende que Jesus é o Messias, mas não entende que Jesus é Deus e diz que Jesus não pode ser adorado. Eu vou mostrar dentro do nosso curso de Cristologia que Jesus, mesmo no seu processo de kenosis, de esvaziamento, ele foi adorado por anjos, ele foi adorado por demônios que reverenciaram ele e também pelos homens. Homens adoraram Jesus. E eu estou falando do processo da kenosis, do esvaziamento de Deus, tá? Isso tudo você vai aprender aqui dentro do curso de Cristologia. E 4.5 aí, Jesus é coeterno com o Pai. Ele sempre existiu com o Pai, porque tem movimentos por aí, tá? Religiosos que dizem que Jesus é um ser criado e não é coeterno com o Pai. E eu mostro biblicamente que sim, Jesus ele é coeterno com o Pai. Então, pessoal, essa matéria ela é muito importante para você conhecer de fato como aconteceu todo esse desenvolvimento histórico dogmático da doutrina cristológica, tá? E por fim, o 5º ponto aí, a gente vai falar sobre efeitos catastróficos do pecado versus a obra de Cristo na cruz, tá? Então, 5.1 eu falo do efeito catastrófico do pecado. O pecado de Adão afetou não só o homem, mas o cosmos, a criação de forma geral. Isso tudo eu mostro dentro da Bíblia, tá? Aí eu vou falar sobre a escabrosa morte por crucificação, tá? A morte de Jesus foi uma morte muito brutal. Essa aula tem no Imersão nos Evangelhos, mas eu preciso falar aqui também, porque como é aula de Cristologia, nós não podemos deixar aqui nós não podemos deixar a cruz de lado nessa matéria aqui, pelo amor de Deus, né? Essa talvez seja uma das aulas mais importantes. E aí vem os efeitos e desdobramentos positivos que a cruz trouxe para nós, tá? Redenção, você vai descobrir nos originais o que é a palavra redenção. Quem já me viu pregando falando de redenção aí, só viu a ponta do iceberg, tá? Arrependimento, o que significa no original a palavra arrependimento, desde o judaísmo até o cristianismo. Conversão, tá? Você vai aprender tudo isso, justificação, regeneração, reconciliação, santificação e o último estágio da salvação, que é a glorificação. Dito isto, esses são os pontos principais que nós vamos dissertar nesse curso de Cristologia. Então, vem estudar conosco e eu tenho certeza absoluta que será um curso de muita edificação para a tua vida. Tá bom, pessoal? Que Deus continue te abençoando. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.